vai dar início à segunda parte do curso, que é o escopo e o método da economia, segundo clássicos e neoclássicos. Tá? O primeiro texto que a gente vai tratar, como vocês estão sabendo, é do texto do John Stuart Mill. E depois nós vamos percorrer uma certa cronologia, pegando textos representativos da visão de clássicos e neoclássicos. Este do Mill é o primeiro e o último é do Friedman, de 53. Então, nós vamos ter aí mais de 100 anos de posicionamento dos economistas em relação à questão do objeto da economia política e do seu escopo, quer dizer, abrangência, e, ao mesmo tempo, o método mais indicado para que ela deve usar, né? Então, nós já tínhamos tratado dessa questão da fronteira entre proposições teóricas e proposições observacionais, dizendo que essa fronteira é uma fronteira psicológica e que ela não é uma fronteira rígida. Não é possível dizer que um conjunto de proposições são puramente teóricas ou puramente observacionais. Inclusive porque algum de vocês entrou nesse assunto outro dia. Quer dizer, a teoria, então, na hora que o indivíduo faz teoria, ele está absolutamente alijado da observação do mundo? É claro que não, né? Ele está influenciado pelo aquilo que ele está enxergando a seu lado, né? E, do outro lado, as proposições observacionais são contaminadas pela teoria, são filtradas pela teoria. Já falei dessa questão, que é a questão 5. Então, tem um tipo de conhecimento que os cientistas daquela comunidade, daquela área, daquela especialidade, decidem considerar como comportamento não problemático de fundo, ou como conhecimento não problemático de fundo. Por que não problemático? Quer dizer, eles testaram, não é assim que a teoria foi testada e foi refutada e eles salvaram a teoria de qualquer jeito. Eu estou com ela e não abro. É uma coisa um pouco diferente. Eles foram lá atrás das condições iniciais, verificaram se as condições iniciais eram mesmo aquelas previstas pela teoria. Digamos assim, se as pessoas para as quais tinha sido prescrita uma determinada medicação tinham um estado de saúde pelo menos razoável, ainda assim o efeito da medicação foi refutado no teste. Aí voltaram para testar variáveis auxiliares contidas na cláusula ceteris paribus, por exemplo, período do dia, momento do dia em que o indivíduo ingeriu a medicação, em jejum ou não em jejum, enfim, coisas desse tipo. Então, eles fizeram um esforço para testar essas coisas que fazem parte daquele conjunto que está sendo testado. E, em função desses testes sobre, por exemplo, a cláusula ceteris paribus, eles decidiram relegar não, tudo bem, do ponto de vista dessa cláusula, de fato, isso não afetou o resultado. Então, podemos considerar que esse é um conhecimento de fundo e decidimos, né, consensualmente, voltar nossas atenções para a teoria em si mesma. Tá? E aí, coisas desse tipo. Bom, e aí, então, nós já tínhamos passado brevemente por isso o exercício individual. Com que tipo de decisão? Então, nós já tínhamos passado por esses passos assim, né? Testou condições iniciais, testou cláusula ceteris paribus, enfim, se tudo isso não foi suficiente para mostrar que aquela refutação era injustificada, né? Se não há motivos nesses testes sobre condições iniciais e sobre ceteris paribus para questionar aquele resultado refutando a teoria, então a teoria decide-se por refutar a teoria, rejeitar a teoria mais do que refutar, mas ainda assim há riscos de cair num falseacionismo ingênuo. Se vocês lembram, qual é a grande diferença entre o falseacionismo ingênuo e o sofisticado? Tem uma grande diferença, qual é? Desculpa, como você chama mesmo? Laura, então fala. Para você refutar uma teoria, você tem que ter outra que explique a passada e que supere ela. Isso. Então, exatamente essa é a diferença do sofisticado. Você tem aqui uma teoria correndo em paralelo, né? Por exemplo, a teoria do Einstein, e aqui você está testando o sistema newtoniano. Então,
as refutações aqui, elas são explicadas por essa teoria concorrente, né? E tem uma discussão que não aparece nesse texto, mas que vai aparecer depois, por exemplo, quando a gente falar em retórica. Uma regra de retórica é dizer o seguinte: uma teoria mais abrangente é melhor do que uma teoria menos abrangente. Então, uma discussão que a gente pode pensar em episódios da história do pensamento econômico, quer dizer, a teoria keynesiana é mais abrangente que a teoria neoclássica, ortodoxa, convencional? Dizem os keynesianos e os pós-keynesianos que sim, né? Ela é mais abrangente porque ela explica tudo o que aquela explicava e ainda assim, explica os momentos em que há problemas de demanda efetiva, que há problemas de escoamento da produção, né? Voltam os neoclássicos e retrucam que não. Quero entrar nessa discussão, não, que a nossa teoria é que é mais abrangente. A mesma coisa das duas lâminas da tesoura de Marshall, se vocês lembram desse exemplo, tiveram esse exemplo, né? A minha tesoura tem duas lâminas, ela dá conta dos fatores de oferta e dos fatores de demanda. Então, essa questão de uma teoria ser mais abrangente é um ponto importante na disputa, vamos dizer, entre teorias. Ele não é colocado por Lakatos, mas implicitamente, na hora que ele defende o falseacionismo sofisticado, é isso que ele está dizendo. Bom, então, tem vários pedaços do texto do Lakatos, inclusive alguns que são muito difíceis de entender, porque está falando de física quântica, de uns programas aí, mas de vez em quando tem uma frase que a gente fala, bom, isso aqui voltou para uma praia mais conhecida, em que ele fala da questão da experiência crucial. E nós vamos voltar a ver esse termo quando a gente estiver tratando com o John Stuart Mill, ele também cita o texto. O termo em latim Por que eu estou mencionando em latim? Além da oportunidade de mostrar um certo conhecimento, porque essa palavra aparece em latim em várias referências. É exatamente sinônimo de experiência crucial. Mas aqui está chamando a atenção para experimento. Então, eu já expliquei para vocês a diferença entre experimento, né, no sentido que o experimento é uma coisa de laboratório, com grande controle das variáveis auxiliares, e simplesmente a observação, a experiência empírica como ela aparece. A ideia, por exemplo, que a gente vai ver em Francis Bacon, é que para testar um impacto de uma variável sobre outra, ou de um conjunto de variáveis sobre um conjunto de variáveis, portanto, para estabelecer relações de causalidade, a gente precisa ter esse controle. Então, por exemplo, para saber o que causa o calor, precisa saber, faz-se uma série de, analisa-se, né, nos termos ainda mais primitivos do Bacon, várias circunstâncias concretas são analisadas. Então, ele vai dizer, ó, aqui, nesses casos, há geração de calor. Nesses casos, não há geração de calor. Nesses casos, pode haver ou não geração de calor. Pelo confronto desses três, vamos dizer, dessas três listas, é que o cientista começa a elaborar e responder quais são as causas, o que provoca o calor. Então, isso é na visão, isso seria um experimento, um crucis na visão do Bacon. Fundamentalmente aqui, o que tem que ter é controle. Uma situação de observação controlada. Bom, até que ponto é possível fazer esses experimentos nas ciências sociais? É uma discussão que vem desde sempre e que, por exemplo, em geral, os clássicos vão dizer que não é possível, né? O Mill tem uma resposta específica para isso. Então, não é possível fazer experimentos como faz a química ou como faz a biologia, então vamos simplesmente observar as coisas que acontecem. Aqui, neste pedaço, o Lakatos, que está num campo da ciência que, pelo menos parcialmente, admite experimentos, vai questionar a ideia de que possa haver esse experimento, ou pelo menos mesmo essa experiência que seja crucial,
no sentido, o que é crucial? No sentido de decidir definitivamente a favor ou contra a verdade de uma teoria, né? Então, aqui, ele diz coisas do seguinte tipo, ó, nenhum resultado experimental pode eliminar uma teoria. Qualquer teoria pode ser salva do falseamento por alguma hipótese auxiliar ou por uma reinterpretação dos seus termos. Tá? Então, isso é bem diferente daquilo que a primeira imagem que a gente tem do método do Popper é o seguinte, falseou, acabou, não tem mais chance para aquela teoria. Aqui está dizendo não, porque a experiência, o resultado não foi tão definitivo assim, ele pode ser contestado. E, sobretudo, a última frase desse pedaço, não há falseamento antes da emergência de uma teoria melhor. O Lakatos, mais uma vez, faz uma espécie de fusão entre o método normativo, vamos dizer assim, prescritivo do Popper e o descritivo, histórico do Thomas Kuhn. Ele vai dizer assim, olha, as experiências cruciais, elas só foram vistas como cruciais, foi essa experiência que derrubou essa teoria muito tempo depois. Então, ele dá 2 exemplos. Por exemplo, as elipses de Kepler só foram admitidas como prova a favor de Newton e contra Descartes 100 anos depois. Ou o tal do periélio do Mercúrio, né? A distância que máxima ou mínima que o Mercúrio tem em relação ao Sol, só foi explicado, né? Era uma anomalia, quer dizer, uma coisa que não era explicada pela teoria newtoniana, e só foi percebido, né? Só foi dado conta dele depois da teoria da relatividade. Portanto, estou citando aqui textualmente, não convém empregar a expressão experiência crucial com excessiva precipitação. Né? Então, às vezes, a gente vê aí um cientista dizendo, olha, sair no jornal, sair na mídia anunciando, ó, eu consegui refutar fulano de tal. Poxa, como isso é bom, né? E depois, às vezes, o indivíduo é obrigado a voltar atrás. Então, vamos voltar à história das séries teóricas, nós também já falamos sobre isso. Uma série de teorias, T1, T2, T3, cada teoria subsequente resulta da adição de cláusulas auxiliares à teoria anterior. Ou alguma coisa que reinterpreta, quer dizer, dá novo significado às expressões, aos conceitos da teoria anterior. Portanto, faz uma reinterpretação semântica, com o objetivo de acomodar anomalias. Então, cada uma dessas teorias tem que ter tanto conteúdo quanto o conteúdo não refutado daquela que a precedeu. Tá? Então, ele tem que ser, essa série tem que ser, deve ser, não necessariamente é, progressiva do ponto de vista progressiva, né? Então, por exemplo, ele rebate bastante, volta bastante a questão da teoria newtoniana no texto, então ele fala assim, olha, a teoria gravitacional do Newton, quando ela surgiu, tinha várias anomalias que ela era incapaz de dar conta, ou são contra-exemplos. E, portanto, aí, neste momento, ela enfrentou uma violenta oposição de teorias observacionais, inclusive aquelas que questionavam os instrumentos usados para chegar às conclusões que o Newton chegara. Não sei se vocês sabem, né, mas o Newton, ele nunca afirmava as teorias dele, por exemplo, uma das leis do movimento, ou as leis do movimento em geral, o que ele sempre precedia a formulação dessa lei de uma expressão do seguinte tipo, tudo se passa como se matéria atrai matéria, na razão de diversas das distâncias. Certo? Então, o próprio Newton colocava uma cláusula bem, vamos dizer, bem condicionante na formulação daquela lei. Mas, com tenacidade e empenho, os newtonianos transformaram contra-exemplo a contra-exemplo em exemplos corroborativos. Quer dizer, eles converteram aquilo que parecia uma refutação da teoria numa corroboração da teoria convenientemente reformulada.
né? E aqui o Lakatos fala uma coisa que a gente já sabe por senso comum. Quer dizer, o programa de pesquisa se mantém em andamento, ele se mantém vigoroso, ele tem apoio, tem adesão, muito mais pelas verificações do que pelos falseamentos. Eu já brinquei uma vez que o Popper era um sádico, masoquista, né? Os cientistas ficam muito mais contentes, evidentemente, quando uma previsão que eles fazem se confirma do que quando é refutada, né? Então, são as verificações, muito mais que as refutações, que mantêm o programa de pesquisa em andamento, a despeito dos casos recalcitrantes. Você sabe o que é recalcitrante? Não? Alguns não. Então, tem que ler uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, chama Recalcitrante, que é muito legal. Bom, então, as evidências contrárias, então, na hora que, por exemplo, certas evidências, aparentemente há contra-exemplos, há refutações, os cientistas decidem, convencionalmente, por convenção, a manter, durante um certo tempo, pelo menos, aquelas evidências em quarentena. Vamos estudar melhor como é que, em que condições o teste foi feito. Será que ele foi bem feito? Será que eu controlei uma variável auxiliar relevante? E coisas desse tipo. Bom, prosseguindo aqui. Então, eu já tinha falado do planeta mal comportado. Voltem a esse exemplo, porque assim como o recurso para gravar mnemônico, como se diz, é um bom exemplo de como a teoria newtoniana foi se ajustando e conseguindo sobreviver a despeito de planetinhas mal comportados aí. Bom, então, como é eliminado? Então, isso não há racionalidade instantânea, não há derrubamento automático de teorias, né? Isso significa, mais ainda, que é importante haver pluralismo teórico, no sentido de haver mais de uma possível explicação para aquele fenômeno sendo trabalhada no plano teórico, né? E como é que, então, nunca elimina? Ficam lá para o resto da vida? Não. Que essa seria uma questão que foi colocada para o Lakatos. Então, significa o seguinte, que a gente tem que se conformar, as previsões daquele pessoal estão sempre sendo desmentidas, mas vamos colocar em quarentena, vamos estender o prazo da quarentena, vamos deixar um pouquinho mais como está, porque, de repente, pode ser que amanhã e tal. Bom, não é assim, tem formas de eliminar. Então, como é que se elimina? Por um programa concorrente, rival, que dá demonstração adicional de força heurística, capacidade de solucionar aqueles enigmas que estão sendo colocados. E esse processo tem que ser visto no tempo, né? Ele não pode ser visto instantaneamente. E daí a conveniência daqueles princípios que eu falei para vocês, que foi o Feyerabend que sugeriu, de tenacidade e proliferação. Os dois princípios combinados, tenacidade de um lado e espaço de respiração para teorias novas de outro. Então, aí é um exemplo do periélio do Mercúrio, que só foi resolvido finalmente com a aparição, com a teoria da relatividade geral, no começo do século XX. Tá, então tá entendido isso? Eu estou chamando a atenção para uns pontos que vocês devem prestar atenção na hora de reler o texto, porque eu acho que ele precisa ser relido, mesmo por quem já leu e já anotou e tudo mais. Então, nessa histórico de um programa de pesquisa, 2 tipos de coisas podem acontecer. Primeiro, ele se mostrar progressivo, segundo, ele se mostrar degenerativo. Então, as anomalias obrigam a rever hipóteses auxiliares. Você faz um teste independente das hipóteses auxiliares para não haver contaminação. Testes levam a fatos novos, compatíveis com o núcleo duro. Mudanças ocorrem no tal cinturão protetor, fazem parte da tal heurística positiva. Um outro exemplo que o pessoal cita aí para dizer, para mostrar um programa de pesquisas progressivo, é a teoria da evolução, né? Então, como é que, a teoria darwiniana, como é que se
empiricamente, quais são os resultados que vão corroborar essa teoria, né? Então, a ideia é que a gente deve ver vestígios de fósseis de transição, né? Que mostram, ao mesmo tempo, as formas antigas e as formas modernas daquele mesmo tipo de ser lá, né? Naquele mesmo tipo de organismo, né? Só que é dificílimo encontrar essas formas de transição. Então, na verdade, essa hipótese é corroborada a partir da análise de fósseis vivos, portanto, fósseis de espécies ainda existentes, né? E, no entanto, para ser mais perfeito o teste, né, ele deveria ver esses fósseis de transição. Então, isso foi, por exemplo, no meio da discussão, ali se colocou, poxa, mas vocês estão sempre trabalhando com fósseis vivos, então isso daí não prova exatamente o que vocês querem provar sobre a evolução. Aí os cientistas se dispuseram a analisar a incidência de fósseis de transição e conseguiram mostrar, documentar a escassez desse tipo de fóssil para se poder chegar às conclusões, então ficamos com o que temos, né? Eu não sei se isso mudou mais recentemente, mas até onde a gente sabe é desse jeito. Não sei se algum de vocês já sabe alguma coisa mais evoluída, vamos dizer assim, nesse caso específico. Professor, eu não entendi muito bem o conceito do cinturão protetor. Cinturão protetor, você trabalha nas hipóteses auxiliares. Na verdade, é o que os cientistas fazem. Constroem, por exemplo, dentro do cinturão protetor tem assim, quais são os melhores instrumentos para observar esse fenômeno e para representá-lo teoricamente. Então, por exemplo, tem todo o tipo de desenvolvimento de instrumentos. Olha, com o telescópio a gente tem uma visão limitada, então nós precisamos construir satélites, usar um outro recurso. Ou então, essas leis estão formuladas de uma maneira muito só verbal, muito ambígua, então vamos formulá-las matematicamente. O trabalho de ciência normal do Thomas Kuhn é o trabalho que é feito no cinturão protetor. O que é achado cinturão protetor? Porque tem um trabalho de fato, mas esse trabalho não considera aqueles problemas que não fazem parte daquele núcleo duro. Tá. Ele é voltado para aquele... voltado para os fundamentos, vamos dizer assim, daquele núcleo duro, que permite avanços na teoria, variações na teoria até um certo ponto. Bom, e o PPC degenera quando as explicações ad hoc, lá os tais estratagemas para imunizar a teoria, para deixá-la fora da possibilidade de refutação, se acumulam. E não levam a fatos novos, não levam a novas predições e tal. Então, por exemplo, o Mark Bloch, que é um Blaug desse jeito. É um autor de um livro clássico sobre metodologia da economia. Então, a ideia era o seguinte, como é que a revolução keynesiana deve ser encarada? Então, para muitos economistas, a revolução keynesiana era realmente uma revolução científica nos termos do Thomas Kuhn, né? Romper um paradigma e introduzir um novo. Mas havia alguma discussão, e o Bloch, particularmente, considera que a teoria keynesiana é um programa de pesquisa progressivo, não é uma revolução, uma vez que conserva vários elementos da teoria neoclássica, vamos dizer assim, mas é um programa de pesquisa progressivo. Na mesma análise, ele diz que a teoria da firma marshalliana é um programa de pesquisa degenerativo. Existe uma grande discussão a respeito disso, sobretudo em relação ao programa de pesquisas keynesiano, né? O degenerativo, o fato da teoria da firma marshalliana, concorrência perfeita e ser degenerativo, não existe muita... Quer dizer, há pouca contestação dessa posição do Bloch. Os pós-keynesianos, em particular, consideram que é uma revolução e não um novo programa de pesquisa, enfim. Tem uma discussão por aí, mas só para pegar para a economia um exemplo do que acontece, né?
Como é que você distingue um programa de pesquisa progressivo de um degenerativo? Bom, então esse quadro é importante no texto, né? Ele só desenvolve no fim. Um programa de pesquisa tem um núcleo rígido, hardcore, uma heurística e um cinturão protetor.